Fica bem rápido, que é muita coisa, mas na última reunião a gente usou o Excite, né, que é um framework de gamificação, que a gente usou para poder estudar os tipos de player. E aí a gente vai usar esse framework como base para a gente utilizar agora o 8 Octalizers, que aí, tipo, um meio que precisa do outro, sabe? São dois frameworks diferentes, mas aí beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela, que é essa imagem aqui que eu peguei na internet mesmo. E esse daqui é o Octalizers. O que se baseia ele, né? O que é ele? São 8 significados que você pode ter dentro da sua gamificação. Não significa que sua gamificação vai precisar ter exatamente um. O ideal é você ter vários, inclusive, dentro desses 8, mas são como se fossem 8 conceitos de como você pode aplicar as coisas dentro da sua gamificação. Né? Vai ficar um pouco mais claro enquanto eu estiver falando, mas é como se fosse meio que nortes, vão norteando o que você vai fazer dentro da gamificação, porque são coisas que mexem já com o cérebro da pessoa, né? Já algo, uma estrutura bem já formada para você fazer sua gamificação. E aí são 8 tipos, e eu vou falar aqui de forma bem resumida. Tem o Epic Meaning, que é... Calma, que eu estou anotando aqui. Ele é o significado épico, né, da sua gamificação. Então, você, por exemplo, trazer uma narrativa sobre o que a pessoa está fazendo ali dentro, você apresentar lanche grátis, que a gente chama, né, que são, tipo, sei lá, pequenas coisas que você dá como se fosse às vezes no supermercado, quando você vai, tem tipo uma coisinha grátis para você experimentar, sabe? Então é tipo, basicamente isso você pode usar na sua gamificação, sabe? Tudo isso tem conceitos psicológicos que vão ajudar a pessoa a engajar mais ali dentro do aplicativo que você está fazendo, né? Ah, e beleza, se baseia nisso mesmo. Então, tipo, dá um significado épico à sua jornada, o que você está fazendo ali dentro, né? Então, tipo, se você está construindo para alcançar algo maior, sabe? Essas coisas. Beleza, esse significado épico. Aí tem. Cadê? Esse daqui, Development e Accomplishment. Uh, o jogador se sente motivado para fazer progresso, desenvolver habilidades e superar desafios. Aqui usam pontos, medalhas e tabelas de classificação. Basicamente é o que o nosso monitor ele mais está falando, né? Que é basicamente pointification. Então você recompensar a pessoa através de pontos, através de uma gratificação física ali que ela consegue ver de fato, né? Então ela gosta de, por exemplo, ela tem a possibilidade de mostrar para outras pessoas esse progresso que ela está fazendo, sabe como ela é melhor que uma determinada pessoa, sabe? E essas coisas. Aí tem esse daqui, gente, eu não vou ficar falando em inglês não, desculpa, tá? Mas esse daqui de cima, eu vou tentar. Empowerment of Creativity e Feedback. O jogador tem que descobrir coisas e tentar combinações diferentes. O jogador não precisa só de maneiras de expressar sua criatividade, mas também ser capaz de ver o resultado das suas criações e de receber feedbacks. Né? Então é sempre a questão de sempre estar retornando o que você fez, sabe, com uma gratificação, talvez tipo por exemplo, o Duolingo. Se você, sei lá, você completou várias missões em um único dia, e aí ele te dá um feedback já imediato em relação àquilo. Então ele pode te dar, tipo, vários diamantes, ou pode te dar, sei lá, mais um dia de ofensiva que você, se você não fizer a lição, você não perde sua ofensiva, sabe? Então é basicamente isso. Tipo, são recompensas imediatas do seu esforço dentro da gamificação. Aí tem o ownership e possession. O jogador tem a sensação de possuir algo, e inconscientemente ele quer tornar o que possui melhor e até conquistar mais coisas. Introduz o acúmulo de riquezas. Então vai muito da questão tipo, de você pode combina muito com essa daqui de medalhas, né? Então você pode acumular medalhas e a pessoa ela se sente. Eu particularmente eu gosto demais desse. Eu sou uma vítima desse dessa face do Octalis porque eu sou completamente viciado em qualquer coisa que me faz ter posse de algo. Então gosto de ter as posses, nem que seja virtual, mas sabe, tipo, de ver a minha coleção aumentando, seja de qualquer coisa, sabe?
Tem um social influence, que é o jogador se torna conduzido a atingir o mesmo nível de um amigo. O que eu escrevi aqui? Ao ver o quanto que ele é surpreendente em algumas habilidades ou possui algo extraordinário, né? Então, é a questão de comparação mesmo, né? Então, influência social, você pode pôr, sei lá, várias pessoas estão fazendo determinada coisa, estimular ela a seguir essa onda, né? Basicamente isso. Scarcity e impaciência, o jogador espera por algo que ainda não tem. O fato de que uma pessoa não consiga o que quer no momento atual motiva a pensar sobre o objetivo de desejo. Basicamente, é como em game design usa muito o termo de FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de perder algo. Então, é basicamente isso daqui, é escassez. Então, se você tem algo em sua posse e que você pode perder, isso dá uma sensação para a pessoa de querer não perder aquilo, porque ela tem algo que os outros não têm, sabe? Então, isso pode acabar gerando mais fidelidade com o cliente ali no seu aplicativo, tipo, dele entrar, por exemplo, todo dia para garantir que ele não perca a ofensiva, no caso do Duolingo, sabe? Tudo isso gera escassez, sabe? Porque não é todo mundo que tem, por exemplo, uma ofensiva de 200 dias, né? Essa é a escassez em que você está se aplicando ali. Esse daqui, Predictability e Curiosity. O jogador quer descobrir o que vai acontecer a seguir. Se você não sabe o que vai acontecer, o seu cérebro está envolvido e você pensa sobre isso muitas vezes. Então, é imprevisibilidade, basicamente. Né? Então, você pode pôr eventos imprevisíveis dentro da sua gamificação que vai fazer a pessoa sair ali da rotina de sempre estar fazendo a mesma coisa, e essa imprevisibilidade pode ser tanto para bom quanto para ruim. Então, aconteceu uma imprevisibilidade que, se a pessoa não fizer determinada coisa, ela vai perder o que conquistou até agora, sabe? Ou, pelo lado bom, pode surgir uma oportunidade dela melhorar ainda mais do que ela já tem, sabe? Então, basicamente é isso. Vai depender muito de como sua gamificação é trabalhada. E o less e avoidance é o jogador previne que algo de ruim aconteça. As pessoas sentem como se elas não agirem imediatamente, elas perderiam a oportunidade de agir sempre. Então, é tipo assim, beleza. Uh, Posso dar um exemplo de, sei lá, Black Friday. Black Friday, eu tô colocando algum exemplo fora de gamificação, mas para você ver que tudo dá para se aplicar, né? Uma Black Friday é algo que, tipo assim, é por tempo limitado. Ali, se a pessoa não tiver agora, ela não vai ter nunca mais, sabe? Então, você pode pôr basicamente isso na sua gamificação, uma espécie de oportunidade para a pessoa de ela crescer ou melhorar em relação aos outros, sabe? Basicamente, esse Octaris não é construído à toa, tipo, tem essas 8 faces. Ele não é construído nesse formato à toa, porque, cara, é muita coisa para falar, mas muito, muito resumidamente, tem o lado esquerdo e o lado direito do Octaris, que é referente aos lados do cérebro. Então, o lado direito é o criativo, eu não me recordo, mas enfim, é igual o lado do cérebro, sabe? Então, tem o lado que é mais racional e o lado que é mais criativo, sabe? E a mesma coisa é a questão de em cima e embaixo. Então, tipo, em cima, a parte de cima do Octalis, que são esses três, a gente chama de white hat, que é o chapéu branco, que é como se fosse, tipo, coisas que realmente são ideais para você pôr ali na sua gamificação, que não vai sair meio que prejudicando ninguém, sabe? A pessoa já vai se sentir motivada por si próprio para continuar ali na sua gamificação. Os do meio são neutro e os de baixo a gente chama de black hat, que são o chapéu escuro, né? Como se fosse o lado escuro da gamificação, que exige coisas externas para que os usuários fiquem na sua gamificação. O problema é que essas coisas externas, com o tempo, pode acabar, e se não feita de uma forma ideal, pode acabar afastando o pessoal da sua gamificação por eles se sentirem, sei lá, injustiçados, né? Como eu falei, a questão da escassez, a questão de ser algo urgente, um evento que aconteceu e tirou tudo dele, sabe? Então ele vai ter que lutar para reconquistar de novo. Então, tipo, tem que ser algo muito bem pensado, essas coisas aqui do Black Hat, mas é a mesma coisa igual aos outros, sabe? Então, tipo, se for bem aplicado, ele vai conseguir manter a pessoa ali dentro da sua aplicação. Em geral é isso. Foi bem, bem rápido que eu passei, mas enfim, vocês podem usar de colinha aí, é só vocês pesquisarem Octalysis e
e a usarem a imagem. Acho que foi isso. O William, se quiser completar com alguma coisa, não sei se eu pulei alguma coisa, falei alguma coisa errada. Majoli também. Não, acho que você conseguiu explicar bastante coisa em referência ao Octalysis. Eu acho que só, tipo, enfatizar mesmo, tipo, na parte do White Hat e do Black Hat, é que mesmo que, tipo, Black Hat pode dar o sentido de ser algo negativo, não significa necessariamente que a gente não possa aplicar os conceitos de Black Hat na gamificação. É porque o conceito por trás do White Hat e do Black Hat é só para, tipo, quais são os tipos de motivação que faz com que aquela pessoa faça aquela determinada atividade. Isso é tipo no sentido de uma motivação positiva, uma motivação ruim. Um exemplo de motivação ruim, que muita gente utiliza de exemplo, são os aplicativos tipo Gymrats, tipo aplicativo de academia, tipo para você seguir sua dieta. É considerado uma motivação black hat, porque tipo negativo de você perder uma coisa, tipo, no lado bem extremo, só que não necessariamente é algo ruim, porque querendo ou não, apesar de te motivar bastante, por exemplo, você seguir a sua rotina, né, de academia, o objetivo por trás é que você consiga realmente, por exemplo, conseguir sua série, sei lá, de bíceps, de seguir sua rotina de dieta. Então, basicamente é isso mesmo. Isso, valeu, mano. Acho que não tem muito o que eu falar, não. Vocês conseguiram falar tudo assim, né? Então. Então, beleza. Acredito que então a gente já pode começar. Tipo, a gente pode tomar como base a pesquisa que a gente fez, obviamente, né? E através disso, aí a gente vai montando uma ideia, mais ou menos através também da análise de requisitos, montando uma ideia de o que a gente vai fazer, sabe? Aí eu não sei se É, alguém pensou em algum tema sobre a tem gamificação. uma ideia. Tipo, primeiro a gente vê os tipos de player, né? Os predominantes. Os três, né? Tipo, 2 ou 3 predominantes. E aí, a partir daí, eu acho que a gente consegue já fazer alguma coisa, entendeu? Tipo, ir pra ideia de temas e tal, sabe? Beleza. Deixa eu ver. Tô Abre aqui o. achar aqui o link. Você tem o link aí? Ah, achei. Tá no meu e-mail, se eu não me engano. Eu vou Mandei mandar aqui. aqui no chat. Ah, valeu. Tem que ver o que a gente tinha guardado lá, as respostas, né? O foda é porque eu acho que o Arthur. Vocês vão ter que entrar talvez com a conta nossa do grupo, né? Porque se vocês entrar pelo pessoal, talvez não vai dar pra ver as respostas. Não, o meu pessoal tá aparecendo aqui. É que ele tinha Dá liberado. pra ver, mas tem que ter acesso. Se alguém tiver sem acesso aí, avisa que a gente tá pra convidar aqui. Só mandar um e-mail. Aqui, ó, tipo, questão de ter autonomia nas atividades faz a pessoa se sentir motivada. Tipo, 97 botou que sim. A maioria preferia trabalhar sozinho. Cadê? O pessoal gosta de ajudar, então, tipo, questão de filântropo lá, né? É Gente porque, tipo assim, motivado. o que eu Oi. observei, vendo uma análise rápida, né? Que a maioria das perguntas que a gente fez teve maior porcentagem no sim, né? Beleza. A única exceção foi no você se sente mais motivado a trabalhar sozinho, né? Então as pessoas basicamente um empate técnico ali, né? Mas tem uma discrepância bem grande em relação à porcentagem dos outros, então a gente pode analisar isso. Só que em contraponto, a porcentagem da última pergunta que a gente fez, que teve todos os tipos de player, o que mais teve vantagem foi justamente o socializer, que é o que deu a discrepância, né, na pergunta que eu estou Uhum. falando. Então a gente pode analisar isso. E é isso. Justo.
Tipo, a gente pode ver, por exemplo, outra discrepância. Nessa pergunta de ter autonomia nas suas atividades faz você se sentir mais motivado, foi 97% sim, sabe? Então, tinha uma coisa a se olhar. Justo. Mas aí a gente pode meio que ponderar com a última pergunta lá, né? Que, tipo, que é múltipla escolha, né? Sim, sim. Então essa questão aqui, por exemplo, a liberdade de desafiar a regra, explorar o sistema propondo melhoria. Poderia, tipo, a gente teria que pensar em alguma coisa, tipo, sei lá, é, um fórum de sugestões, talvez. Ó, nessa última pergunta, a, as duas que mais se destacaram foi, no caso, Socializer e Free Spirit. Enquanto nas perguntas separadas, as que mais tiveram destaque foi Free Spirit e Philanthropist e Player. Esses três. Então a gente já pode se basear realmente em, tipo, uma plataforma meio aberta, que o pessoal possa, tipo, navegar, meio que ser livre, tá ligado? Bem, tipo, sem muita restrição. O pessoal, obviamente, já vai estar se ajudando. Então, entre essa questão aí do Philanthropist e também... Qual que foi o outro que você falou? O último? Player? Isso. Que aí já vai ter a questão dos pontos, que era realmente uma ideia que o Will tava querendo. O Wildenberg, Sim. né, o cliente. Uhum. Então, meio que não vai sair muito do escopo que a gente estava pensando já. Sim, sim. E o Socializer, eu acho que por estar discrepante, porque foi o único que teve meio que a pergunta não, né? Porque preferem trabalhar sozinho. Mas na pergunta em aberta, a última, foi o que Uhum. mais teve porcentagem. Acho que a gente pode meio que, tipo, descartar essa possibilidade por conta justamente dessa dualidade, né? Porque em uma pergunta Sim, sim. você mostrou que a maioria não é socialize e na outra fala que a maioria é. Sim. Tipo, esse formulário realmente, tipo, não dá pra ter muito. Foi mais pra ter um norte, tá ligado? Porque. Por conta do tempo, né? Então não dá pra fazer uma parada muito aprofundada na gamificação em si. Mas realmente, acho que dá pra gente dar uma descartada assim. A Sofia falou que teve um que ninguém marcou. Verdade. Teve o Ativer. Ninguém marcou o Ativer. Justo. Acho que seria interessante vocês explicarem aí pra equipe, pra quem for ver o vídeo da reunião depois, tipo, por que que é importante essa definição desses tipos de pessoa com tema, né? Porque, tipo, através dele, a gente consegue saber o nosso público-alvo, né? Então, tipo, não dá pra gente fazer uma gamificação sem saber com quem a gente está trabalhando, né? Porque a gente não pode aplicar, por exemplo, uma técnica de gamificação que vai funcionar com um determinado grupo de pessoas, mas esse grupo de pessoas não é nosso público-alvo, então meio que o nosso aplicativo não vai ser eficiente, sabe? Por exemplo, sei lá, você vai fazer uma gamificação para uma empresa que a maioria é socializer, então elas gostam de interagir com outras pessoas. Então você vai fazer uma dinâmica de gamificação que vai abordar essa dinâmica. Tipo, elas só vão conseguir, sei lá, conseguir pontos ou progredir na gamificação se ela através de relações com outras pessoas. Isso pode dar muito certo dentro da sua empresa. Mas uma outra empresa que você for fazer, que a maioria não é socializer, eles preferem, por exemplo, trabalhar sozinho, você pôr um negócio desse, vai forçar a pessoa a fazer algo que ela não quer. E aí não vai funcionar a sua gamificação, sabe? Então, meio que essa análise de player serve para a gente entender nosso público-alvo. Ô, mano, Ué, beleza. Sobre é a meio última saindo questão do. ali, eu, eu recomendaria fazer tipo uma segunda análise ali. Por exemplo, você tem, sei lá, a resposta que mais teve porcentagem ali, lá da Socializer. E a segunda? Aí, tipo, vai levando como base as outras, né? Dado que o Socializer aí tá um pouco contraditório de se escolher. Sim, a segunda era. Cadê? Eu tinha falado. Era Free Spirit. O Free Spirit teve um bom desempenho nos dois tipos de pergunta.
Free Spirit nas perguntas fechadas, né, que teve nas primeiras, além do Free Spirit, também teve o Philanthropist e o Player. Eu vou anotar aqui no chat para deixar algo mais claro. O que você ia falar, meu Johnny? Pô, Antes de eu mano. te cortar, foi mal. Não, sabe, é tipo, é fora do assunto, mas é que, mano, eu tava no ônibus voltando, né? Moleque, eu ouvi o maior absurdo da minha vida, pô. O cara disse que não existia atributo privado em Python, mano, em orientação a objeto. Mano, eu quase virei. Mano, Ué, mas não tem não, pô, tá louco? que isso, pô? Claro que Não, Não pô, tem. tem mesmo, tô não. zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Mano, Não tem, não. Tem, pô, é só botar underline antes. Não, mas ainda dá pra acessar. É, então, imaginei que... não, o underline é protegido, é underline lá. Mas, Ah, tipo, isso querendo ou Não, não, ele é mas, privado. Só vai não, mas conseguir numa mas... acessar. linguagem orientada a objetos de verdade, você coloca como privado e ninguém consegue acessar. No Python você consegue dar um jeito, de qualquer É, forma. então. Por fora, Eu, tipo, sem ser a própria classe? eu te mostrei, pô, no Glauco, lembra não? Lembro Que dava não, pra mano. Você acessar. coloca lá 2 underlines, mas mesmo assim, se você quiser mesmo, outra pessoa consegue acessar. Aí, no caso, você teria que fazer uma coisa lá. Depois eu posso mostrar. Que isso, pô? Que assalto. Pô, literal, espancou o Mas dá um encapsulamento. pouco de trabalho, mas dá pra fazer. Mano, espancou o encapsulamento. Mano, nossa, eu tô exausto. O Thiago de pad, mano, passou uns 8 negócios pra fazer com você hoje. Eu fiquei que nem maluco. Com o quê? Com Python? Não de protoboard lá, pegar o CI, tipo, de porta lógica, saca? Entendi. Eu fiquei nem Pode crer. maluco lá, tirando e colocando CI, mano. Jacas de protobot são mó divertido. Mas é legalzinho, mas pô, mano, ele meteu, tipo, literal, todos os CIs possíveis que tem, tá ligado? Tipo, meteu pra gente fazer um XNOR, um XOR, NOR, NOT, END, OR. Mano, os 8 que davam, ele botou pra gente fazer. Eu fiquei, caraca, cansei de tirar e colocar de Quando tu novo. fizer, quando tu fizer um contador em VHDL, você vai ver o que é legal de verdade. Pô, mano, eu acho que eu dobro e passo pro próximo. Acho que é o último trabalho. E pá, TVHDL, tipo, parece que vai dar lá no finalzão. É, metade dos experimentos são VHDL. Justo, justo. Beleza. Eu mandei aqui no chat e só uma coisa para se falar, né? Tipo, dividir em perguntas fechadas, perguntas abertas, ou a pergunta aberta, que é a última. Uh, a discrepância de maior destaque para menor destaque é muito maior na pergunta aberta, né? Na última pergunta. Nas perguntas fechadas não teve tanta discrepância, porque o máximo que teve, tipo, de menor destaque significa, tipo, que 25%? 21% das pessoas falaram que não. Então, tipo, não é algo tão discrepante, sabe? Mas realmente na última pergunta teve uma discrepância muito grande. Então, talvez considerar esses maiores destaques interessantes da última pergunta, sabe? Sim, sim. Eu acho que a gente pode pegar realmente os que se repetem, saca? Tipo, Free Spirit tá nos dois. Tipo, de maior destaque, então já seria a primeira opção. Sim. Aí, essa questão de player, né? Que pelo menos foi que o Will, ele pareceu querer muito, né? Tipo, seu intuito principal da plataforma. Uhum. Assim como também, tipo... Mas acho que, tipo, Philanthropy e Socializer podem meio que caminhar juntos, saca? O, Porque Socializer seria mais, tipo, uma questão, tipo, com mais de uma pessoa no bate-papo, saca? Só que
Sei lá. É porque assim, o Socializer, Pode ele entrar no foi o ranking único. também, né? No Oi? Socializer. Socializer podia entrar ali no ranking também, talvez, né? Então. Mas aí O tem a questão que é Socializer, realmente voltado para trabalho em grupo. Então, então, ele foi o único que teve uma discrepância muito grande nas perguntas fechadas. Que ele teve vamos ver a 51%. porcentagem. Vamos ver a Sim. porcentagem. Porque, tipo assim, olha. Cadê? Cadê eu sozinho? Aqui, ó. Não. É Cacete. o que tá 51% de sozinho. É o Então, deu principal. 51%. Então, tipo, dá pra considerar realmente um empate, porque foi uma pessoa que marcou diferente, basicamente. Aí, Sim. Mas é porque, o tipo, outro se tem que ver a comparando com os porcentagem. outros tipos, que teve uma discrepância muito grande, sabe? Eu acho que é melhor dar preferência para os outros tipos. Sim, justo. E a mesma coisa o Philanthropist, porque teve uma discrepância também. Teve um bom resultado nas questões das perguntas abertas, ou nas perguntas fechadas, mas na pergunta aberta no final, ele teve uma baixa porcentagem, sabe? Então, a gente também tem que pensar que, por exemplo, essa pergunta aberta no final, a pessoa pode ser escolhida o que melhor representa ela, entendeu? Mas não algo que não seja, saca? Porque as outras foram, tipo, específicas. Então, sim ou não. Então, a pessoa estava falando exatamente sobre aquilo. O outro não, tipo, eu posso marcar Tiver, mas eu também gosto de, tipo, de algumas características de player, tá ligado? Eu acumular e Sim, tal. sim, Só que não é a minha preferência, por exemplo, saca? sim. Então, eu acho que aqui a gente tinha que dar preferência para as questões diretas. É porque é isso que a gente estava falando quando a gente estava montando, né? Tipo, por ser uma coisa rápida, ia acabar meio que ia acontecer isso, porque Uhum. são poucas vezes que cada um aparece, né? Só cada tipo de play apareceu só 2 vezes. Se fosse Sim. uma análise real mesmo, ia ter, tipo, sei lá, umas Teria que ter bem cinco, mais seis perguntas. vezes que ele aparece, né? Para ter Uhum. uma certeza maior. Mas eu concordo com o que você falou de dar mais destaque mesmo nas perguntas fechadas. Acho que ficou Aham. mais conciso lá. Então, aí eu acho que a gente pode pegar as três maiores porcentagens, por exemplo, e já dá um foco. Também levando em consideração a opinião lá do Will, né? Mas a gente leva pra ele essas questões caso dê alguma coisa diferente do que ele tinha pensado. Por exemplo, aqui, olha, 97% de autonomia, 72% de explorar o sistema, né, e tal. Então, acho que Free Spirit, pelo menos, já com certeza é uma opção. Sim, o Free Spirit acredito que é o principal. 92% aqui de sensação de progresso, né, ao ver a pontuação. Então, acho que um player ou achiever lá já se encaixa, né? Porque essa sensação de progresso seria mais achiever, mas eu acho que se aliaria ao player na questão deles ganharem alguma coisa, entendeu? Pra eles verem esse progresso deles, saca? Eu acredito que seja melhor o player, porque o Ativer, na última pergunta, não teve nenhum que votou, sabe? Eu acho que Justo. se encaixaria melhor o player. Então vamos fechar um Free Spirit, player e qual que é o outro com maior? 92. Motivado em poder ajudar os outros alunos a aprender, né? É o Filântropo. Philanthropist, só que aí tem a questão lá da diferença, né? Mas a diferença é muito grande? Cara, ele foi o menos votado, depois do que ninguém votou. Tá. Mas é que também a gente perguntou se a pessoa vai ceder, né? Justo, justo. Tem alguma sugestão aí? Essa questão, tem aqui, ó, também, tipo, ter autonomia nas atividades. Que eu acho que, querendo ou não, a pessoa meio que não tem como ter autonomia nesse aplicativo, porque o intuito dele não é esse, né? O intuito é realmente ter uma interação entre o pessoal. Como assim? Não entendi. Tipo, Mas
Você tá no Mas aplicativo. Oi? Mas ele poder ajudar um aluno, tipo, ele ter autonomia de como ele vai escolher ajudar essas coisas, não seria algo do perfil? Poderia ser, mas não é uma coisa que a gente vai conseguir limitar com a gamificação, por exemplo. Eu acho que seria alguma coisa da forma que a pessoa explica, entendeu? Também acho. Dado que o chat é aberto, você já tem autonomia pra Exato. falar o que você quiser ali. Puxando aí sobre o filantropista, acho que meio que não tem como não ser filantropista. A ideia do app, você tem que querer É. ajudar os outros. Então, tipo, não tem como tirar o filantropista, senão acho que não existe app, né? É, porque, tipo, é literal o intuito do aplicativo, né, que ele Justo. trouxe. Uhum. Então a gente pode fechar nessa ordem: Free Spirit, Player e Philanthropist, seria isso? É, esses Beleza. 3 aí. Tá. E aí, beleza. E com base nisso, a gente já pode ter em mente de um tema para nossa gamificação e de quais ferramentas do Octaris a gente vai usar, né? Uhum. O tema, alguém pensou em algum tema? Eu me lembro que na última reunião, eu não me lembro quem falou Super-herói. de herói. Eu achei muito legal a ideia. Eu tinha pensado numa coisa assim, ou pensando depois, né, tipo, alguma coisa como, tipo, exploração, saca? Tipo, não Indiana Jones, né? Porque eu não quero, sei lá, um tema tipo, super-herói e vai falar super-homem, Homem de Ferro e tal. Eu quero uma coisa genérica. É tipo isso, era a palavra que eu tava tentando falar ontem, né? Que eu tava comentando, lembra? Tipo, uma coisa genérica. Então, por exemplo, vai ser um super-herói, mas não vai ser, tipo, um quesito, sabe? Vai ser um aleatório lá, tipo, é só temática, entendeu? Eu tava pensando. Essa de exploração é interessante porque combinaria com o Free Spirit, né? Eu pensei justamente nisso aí agora, assim, por conta dessa questão. O do super-herói talvez também combina muito por ser filântropo, acredito eu, né? De super-herói. Sim, sim. Tem a questão também, mano, tipo assim, como vai ser inicialmente o foco na FGA, mas eu também acho que seria meio paia, porque seria tipo uma copiazinha do tema que o Wildenberg apresentou pra gente, de espaço, né, universo, astronauta e tal. Que eu acho que seria um tema legal de se aplicar, seria interessante, principalmente porque na FGA tem curso de aeroespacial, software, eletrônica, tipo, que, querendo ou não, pode convergir pra isso, talvez, não sei. Mas, saca? É uma ideia boa, mas eu acho que eu ainda prefiro as duas iniciais. Também por Justo. destoar um pouco do que o Lindeberg já tinha falado pra gente, né? Sim, sim. Gente, eu também pensei em uma. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Aham. Tá movendo assim. Eu pensei em uma ideia que, tipo 300, sabe? Não sei se. Do Eu nunca PGL? assisti o filme. Ou 300 É, filme? mas. De Porque, Esparta? tipo. Hã? Não, calma. Eu vou explicar. A ideia, tipo. Porque o 300 do Fragile foi inspirado no filme, né? De, tipo, Sim. cada pessoa vai. Tipo, o exército vai se ajudando ali. E aí ele vai se tornando algo grandioso. Então, o que eu pensei? Base na ideia de, tipo, que um aluno vai ajudando o outro com a ideia de que, nossa, tem algo a se crescer, entendeu? Então, tipo, sei lá, pode ser que eu vou lá e eu entro pra ajudar alguém, e aí eu tenho apresentado pra mim que, tipo, por eu ajudar aquela pessoa, eu tô fazendo algo, tipo, pra deixar mais grandioso. Então, pode ser que quando eu ajudo, é, deixo maior, e aí a gente também pode, tipo, pegar uma ideia de que eu ajudar, a gente se torna grande e, tipo, a gente também pode combater algum inimigo maior, que eu tava pensando também pode ser, tipo, aquela vozinha que a gente tem de, eu não vou conseguir fazer tal matéria, eu não vou conseguir aprender isso. Então, tipo, meio que entrar nesse Um tema assunto mesmo, de, gladiador, né? tipo, mas não necessariamente uma guerra ou algo do tipo, sabe? Mas, tipo, dessa ideia mesmo de que Sim, a sim. gente se ajudando pode chegar em algo mais grandioso.
Então pode ser, sei lá, eu te ajudando, a gente tá construindo o reino, sabe? Essa ideia em geral, de que Pode crer. ajudar vai chegar em algo grande. Acho que Pode deu crer. pra pegar É a tipo ideia. uma ideia de. Deu pra pegar. Belíssima ideia. É tipo uma ideia, tipo, um reino de aliança entre as pessoas. Os jogadores Isso. formariam ali, tipo, é, clubes, não sei, guildas, talvez. Clãs Uhum. entre eles. E aí eles tentariam promover todo mundo, né? Através do conhecimento ali. Isso. Uhum. E Inclusive, aí Eu, se né? tornaria De algo grande. castelo, talvez, daria pra colocar ele como se fosse Uhum. um reino. Uhum. Eu gostei demais, demais mesmo. Acho que super combina, que daria pra juntar filántropos, daria pra juntar player e já iria cair na questão do Socialize lá. Octalis que eu te falei, né? Que eu Mano, tinha falado do significado épico. pensando, tipo, só uma ideia assim que veio, tipo, na cabeça rapidão foi essa questão de, tipo, o pessoal se ajudar. Não sei se conhecem, tipo, Clash of Clans, tá ligado? Mas o pessoal que tiver, sei lá, tipo, melhor pontuado, né? Ganhar o título lá, tipo, sei lá, rei, príncipe, rainha, princesa, enfim. E aí meio que como se fosse, tipo, uma cidadezinha que eles vão cuidando. Então, tipo, num sentido medieval. Não, é medieval barra gladiador, tipo, uma parada assim, saca? Certo. Então a gente pode seguir nessa linha então, né? Eu Todo curti mundo da ideia dela. concorda? Alguém outra ideia? Fala aí, Sofia, a tua ideia. Sofia tá me falando aqui no privado a ideia dela. Diga aí, Sofia. Não, é porque eu tinha pensado assim, tem aquela parte, né, de ver seu progresso de acordo com o quanto você vai ajudando os outros no aplicativo. Aí eu pensei que a gente podia juntar, tipo, com alguma coisa da faculdade, tipo, ah, não sei, por exemplo, você respondeu tal coisa de cálculo, tal coisa de cálculo, melhor exemplo que eu pensei agora. Aí você ganharia, tipo, um status de, tipo, você foi aprovado nessa matéria, ou talvez uma menção, ou talvez, tipo, um IR, alguma coisa assim, que eu tava pensando. Aí, sei lá, tipo, quando você tivesse numa coisa muito avançada, você ganhava, tipo, status de provável formando, alguma coisa assim, que eu tinha pensado, mas eu não elaborei nada muito sólido. No caso, a ideia da Sofia é sobre a implementação da gamificação, né? O que daria pra fazer ali. Seria o tema da gamificação? Não, acho que Tipo, seria mais a faculdade? implementação, né, Sofia? Ou não? Tipo, a recompensa da pessoa por ajudar ali. Seria mais a recompensa de você ter ajudado e também na questão do ranking. Calma, deixa eu ler o que o Maggioli mandou. Um rendimento baseado nas dúvidas tiradas? Seria tipo isso. Tipo, quanto mais você ajudasse, mais seu IRA estaria alto, alguma coisa assim. Você podia ganhar, tipo, umas medalhas de conquista. Tipo, sei lá, você foi o que mais ajudou a tirar dúvida de cálculo. Então, você ganha, sei lá, tutor de cálculo. Alguma coisa assim. Trazendo um pouco pro tema, em vez de ser tipo a ira, poderia ser. Vamos supor que a gente vá nesse tema aí da Letícia, e seja, vamos supor, sei lá, um reino. E aí esse reino tem um rei e tal, e pô, você ganhou tal coisa do rei, podia ser umas paradas assim, tá ligado? Puxando mais pro nosso tema. É, Sim, concordo. Poderia, É, poderia ser uma. Desculpa. não, pode falar. Era só isso Poderia mesmo. ser, tipo, talvez uma menção honrosa, e aí aparecesse, talvez, no perfil da pessoa, uma medalhinha, tipo, algo assim, só pra falar, nossa, você fez algo muito bom. E aí o rei te parabenizou, entendeu? Tipo, algo Exato. assim. Pode crer. Sobre o que o Madioli falou ali, fechar a temporada por semestre, era um assunto que eu ia puxar aqui. A gente depois vai ter que definir lá, talvez com o Eldenberg, provavelmente, questão do reset, né? Quando é que vai resetar esse score? Se vai ser por semestre, se a gente define, sei lá, dá pra definir também seasons por semestre, sei lá, 2 seasons, dado que o semestre tem alguns meses, sei lá, tem 4 meses no geral o semestre, 2 meses faz uma season, 2 meses faz outra, ou mensal também dá pra fazer assim. Mas tá bom, essa ideia que vocês deram é muito boa. Alguém tem mais outra ideia? Senão a gente já então parte
essa ideia da Letícia, que todo mundo concordou. Ian, rapidinho. Qual é o tipo de play que essas pessoas estavam se encaixando? Como assim se encaixando? Ele mandou lá em cima, eu acho que. Deixa eu pegar aqui pra tu. Não, tipo, se é um player self-seeker, consumer. É porque O que você... tem essa questão também. Tipo, a gente não fez detalhado esse ponto, né, das subcategorias. Seria player como um todo, né? Ah, não, beleza. Tipo, só pra alinhar mesmo, um tema que eu tava pensando agora, eu não sei porque que eu acabei de pensar nesse tema, mas. E se fosse, sei lá, piratas? Porque, tipo Elabore assim, mais. é. Porque, tipo assim, quando falou, por exemplo, Free Spirit, Socialize, eu pensei em algo do tipo. Algo piratas, porque, tipo, por exemplo, quando fala de Free Spirit, né, esse desejo, né, de explorar o mundo, de ir além, eu sempre pensei, tipo, na questão de, pô, seria interessante um tema diferente. É porque, de início, a gente sempre pensa na questão, tipo, no tema mais medieval, né? Tipo, 300, por exemplo. Mas e se fosse, por exemplo, algo diferente? Porque, tipo, por exemplo, tem a questão dos piratas, né? Que eles têm a questão de free spirit e player também, porque na questão do player, quando a gente para pra pensar, ó, se o player ele quer ser recompensado, né? Os piratas eles também querem ser recompensados. Porque querendo ou não, tem toda a jornada deles e eles fazem tudo isso com o objetivo deles, né? De conseguir achar o baú do tesouro, de achar o que esconde atrás daquele mapa. Aí, o Philanthropist, eu não sei porquê, mas o Philanthropist só me deu a ideia do One Piece, que o pessoal só tá fazendo tudo aquilo lá, só que eles não querem, tipo, nada, tipo, em troca, né? Algo, tipo, de físico, né? Tipo, dinheiro, essas coisas. Aí eu pensei, seria interessante, sei lá, a gente usar piratas. Cara, eu achei interessante porque é diferente, né? Realmente não é um tema muito comum. Acho que seria, tipo, meio que sair fora da caixinha, né? Achei legal. Também achei muito legal a parte do baú e dos troféus que o Maggioli colocou aí nos comentários. Acho que dá pra pensar em muita coisa com isso. Alguém se opõe? Alguém Não tem tem. alguma ideia? Concordam, discordam? Por mim, perfeito. Dá pra ter uma ideia também de, tipo, descobrir o mapa, né? A pessoa vai descobrindo o mapa ali, sei lá, vamos supor que ela ajuda ali. E aí, quanto mais ela ajuda, mais ela vai descobrindo uma parte do mapa. Talvez, sei lá, tenha um mapa ali específico da pessoal de matemática, de cálculo, das disciplinas de matemática. Daria pra ele ir cada vez mais descobrindo ali. E talvez futuramente a gente implementar um ranking específico só do pessoal de matemática, só do pessoal de física. Tem isso também. Beleza, pessoal. Ninguém nada contra, então podemos pôr o tema de pirata. E com a base lá que a Letícia falou, né? Todo mundo também concordou de se algo voltado, tipo, um ajudar o outro, né? Para conseguir pertencimento de algo maior. A gente pode desenvolver isso agora na questão do Octares. Calma, eu só vou anotar um pouquinho as coisas, se vocês quiserem ir falando, mas vou anotar resumido o que a gente falou aqui.
Eu achei uma ideia muito legal, o tema. E eu acho que dá pra mesclar as duas ideias e, tipo, talvez criar como se fosse uma equipe, sabe? Tipo, ele deu o exemplo de One Piece, né? Só que eu não lembro quem falou que poderia ser uma coisa mais genérica. Então, tipo, não pegar alguém específico, tipo, um personagem específico, mas trazer um personagem, tipo, da nossa própria equipe. Tipo, eu falo da equipe lá dos piratas, né? A gente cria um personagem, digamos assim. Pra ser algo mais genérico e não, tipo, uma cópia, né? Não. É, tipo, tava pensando mesmo em algo realmente mais genérico, tipo, não ficar muito preso, tipo, por exemplo, alguma obra específica, sei lá, não só Uhum, One Piece, mas tipo Piratas do Caribe, essas coisas. sim. Daria pra, daria pra desenvolver, tipo, uma equipe que tá ali no mar, sabe? Tá desbravando. Acho interessante. Tipo, por exemplo, Dá pra... cada pessoa tem tem a sua tripulação. Aí Hum, vai fazendo coisas pra desenvolver a tripulação, basicamente. que aí mesclaria com a minha ideia também. Isso na parte de guildas, né? Aham. Ah, muito massa. Gente, então calma, que eu me perdi, que eu tava anotando, tava tentando ouvir, mas vi que tem muita conversa no chat, mas calma. Precisamos então agrupar tudo para não ficar bagunçado. Primeira coisa que consegui identificar, significado épico, né? Do que a Letícia tinha falado lá no começo, que é dar um sentido épico à jornada, criar uma narrativa por trás. Seria isso? Letícia, eu entendi errado. Você pode repetir? Desculpa. Que tipo, se basearia no conceito lá que eu tinha falado do Octalysis, do Epic Meaning, né? Que é o significado épico. Então, a gente criar uma narrativa por trás, tipo, da pessoa estar fazendo aquilo por algo maior. Seria isso? Aquela ideia inicial que você Isso. trouxe? Tá. Uhum, exatamente. Alguém poderia, por favor, abrir o microfone e falar as ideias que teve no chat? Tô perdido e aí pra gente ir anotando aqui. No geral foi mais o pessoal concordando mesmo ali sobre a ideia de ser pirata. Aí o Gustavo falou ali, acho que entrando naquela parte de accomplishment, de as conquistas dos várias recompensas eles serem um baú, ter tesouro. Daí o Madiali concordou, a Sofia também. Aí o Madiali também deu uma ideia ali de toda vez que a pessoa ganhasse algo novo, ter ali uma animação ali dela abrindo um mapa e levando até a moeda, como se fosse um progresso no mapa, né? Ela pegou e foi navegando com o barco dela lá com a equipe dela e descobriu um tesouro novo, né, no mapa. Da hora. Acho que tudo isso talvez entra na ideia de accomplishment ali do Octalysis. Uhum. Tá. Vamos fazer o seguinte. Que tô com um pouco de dificuldade de identificar os tipos do Octalysis. Vamos ter a ideia geral da gamificação, né? Então, tipo, juntar tudo isso, como a gente resumiria, juntando com análise de requisitos também, o que o Windenberg ele quer, como a gente juntaria tudo isso em uma só gamificação. O que, de forma geral, resumida, o que a gamificação nossa vai ter? Então, seria um tema de piratas, que a gente iria ter como se fosse um mascote nosso, foi isso que eu entendi, como se fosse tipo um mascote ali do nosso aplicativo, e ele iria construir uma narrativa através daquilo para a gente, de ajudar outras pessoas. Beleza, mas na parte prática, como ficaria essa questão de atribuição de pontos que o Windenberg ele falou que queria? Como vocês acham que a gente poderia fazer?
na minha visão, é seguindo mais a ideia do que a Sofia deu ali das recompensas, e aí usando como apetrecho visual. Existem vários apetrechos aí que dá pra gente usar. Por exemplo, o baú do tesouro ali que o Majoli citou. Dá pra fazer aquela parte de completando o mapa ali de acordo com o desenvolvimento do usuário. Aí o Majoli comentou agora no site que os tesouros podem ser comprados com as moedas que serão ganhadas respondendo perguntas. Então a pessoa responde lá uma pergunta, ganha um monte de moeda, depois disso ele pode comprar esses tesouros. Só que aí tem que ver também, tipo, o que exatamente seriam esses tesouros, né? Será que vale a pena realmente trocar essas moedas por esses tesouros? Esses tesouros, será que vão ser, sei lá, um, sei lá, por exemplo, uma tag ali no perfil do usuário? Não tem E aí, o que que... que vocês acham? A pessoa responde a pergunta, ganha moedas, e o que que ela faz com essas moedas? Só que aí entra a questão, né? Qual que é o objetivo da pessoa ter tag no perfil, sendo que não dá pra olhar o perfil de outra pessoa? É anônimo o negócio. Mas, tipo, o anônimo é só na questão de não vai aparecer o nome da pessoa. Mas aí vai aparecer a matrícula, mas pode aparecer o selo do lado quando ela estiver comentando. Não sei se deu pra entender. Tipo, verificado no Instagram ou no Twitter. Eu acho que é uma ideia boa, mas não essencial. Tipo, a pessoa não vejo que ela iria querer gastar os pontos dela por conta disso. Talvez poderia ser isso e outra coisa, sabe? Que não traz uma vantagem real para ela, né? Tipo, traz uma É só vantagem uma ali, tag no perfil. é só uma tag. Podia ter vários piratas. Tipo, pirata Cara, iniciante, aí pensei numa um coisa mais aqui, ó. avançado, ou algo assim. Pensando num negócio mais gamificado, e cada pessoa vai ter um personagem, vamos supor. E aí você pode, talvez, comprar com essas moedinhas. Também é algo visual ali, né? Tipo, comprar, sei lá, roupas pro seu personagem. Você É, pode ser também que é o seguinte, seu personagem ele venha com um nome aleatório. Aí você pode, com moedas, trocar o nome dele se quiser, comprar roupas, colocar, caracterizar ele mais como pirata, né? Só que aí é claro que tudo isso é só visual, mas também tem a complexidade visual ali que vai trazer o pessoal do front-end se for isso, né? Tô querendo, a gente ter que desenvolver uns desenhos ali e tal. Pensando no lado mais técnico. Cara, porque é difícil pensar em uma recompensa, né? Tipo, que poderia ser uma recompensa de um aplicativo de monitoria, sabe? Se não status. podia ter o status de que você foi formado naquela matéria, que você está quase se formando, ou alguma coisa assim. Sei lá, tá conquistando seu próprio navio. É interessante, talvez, tipo, trazer, Construir um tipo, navio. Pode crer. tipo, ter a própria população, quantidade de população, não, de tripulação. Tipo, não é um dos requisitos do Will, mas eu tinha pensado se, por exemplo, futuramente, só, tipo, deixar o projeto escalável para se a gente quisesse fazer essa ideia depois, desse. Por exemplo, um monitor podia criar, tipo, uma parte, um tópico só dele para alguma matéria e ele adiciona, sei lá, a lista das pessoas que ele vai ajudar, alguma coisa assim. Aí no caso seria tipo, eu tenho um navio e agora eu tô com alguns piratas. Tipo, ele selecionaria alunos, só os alunos que ele quer ajudar, no caso, ou não? É, seria tipo, eu sou monitor de cálculo, eu vou criar esse fórum aqui e vou mandar Ah, entendi. só pro aluno da monitoria. Aí, tipo, eles iam mandar pra mim e eu ia conseguir responder por lá. Entendi. Dá pra fazer também uma parada pro usuário pagar pra entrar no ranking, né?
Acho que seria mais interessante aí. Tipo, pra ele entrar no ranking, ele... paga não. Não, tipo, pagar em moedinha, né, do jogo. Calma aí. Ah, eu não sei, acho que isso de pagar não seria legal. Acho que, Porque tipo, não tem utilidade para as moedas. Qualquer um poderia entrar no ranking? Não, deixa entrar no ranking só quem... Isso força o usuário a você responder, por exemplo, pergunta. Você entrar no modo monitor e responder pergunta ali. O ranking ficaria mais seletivo. mas eu E aí, acho que e não aí tem se muito. você ficando no tops ali do ranking, você ganharia, sei lá, as suas moedas de volta. Tipo, isso faz o cara entrar e ter aquele ownership e aquele Scarlet Impatient, eu acho que era uma coisa assim. Você, tipo, ter medo de perder as suas moedas e ao mesmo tempo você tem o ownership junto ali, que é o de ter uma tagzinha, sei lá, no seu nome porque você foi ali no ranking. Eu particularmente acho que não combina com o perfil dos nossos usuários, isso de ter que pagar para entrar na temporada e essas coisas. Eu acho que é difícil, velho. Uma ideia que eu pensei seria, em vez de pagar para entrar, você pagar, por exemplo, por um tripulante no seu navio. Então vem aquela ideia de você montar o seu próprio navio, né? Então, ali a questão do Free Spirit, ele vai montar o navio do jeito que ele quiser, a quantidade de gente que ele quiser. E aí, sei lá, a única coisa que eu pensei, no caso, foi não na parte da tutoria, mas na parte da pessoa que está perguntando. Então, sei lá, de acordo com a quantidade de tripulantes dentro do navio, é a quantidade de perguntas por vez que ela pode fazer. Não sei se seria uma ideia legal, talvez mudasse o escopo inicial, mas sei lá, se ela, tipo, ela tem um tripulante e esse um tripulante vai fazer a pergunta, né, para ela. Aí pronto, esgota, enquanto a pergunta estiver lá, ela não pode fazer outra pergunta. E aí ela vai ganhando moedas com o tempo, vai conseguindo mais tripulantes, que aí cada tripulante vai ficar responsável por uma pergunta, né? Então, tipo, se ela tem 3 tripulantes, ela pode fazer 3 perguntas de uma vez, sabe? Sem... Acho que deu para entender. O que vocês acham? Interessante, ao mesmo tempo. Só que tem o porém também que ao mesmo tempo que isso ajuda o usuário, isso limita ele, né? Imagina que Sim. alguém acabou de entrar no app, quer fazer várias perguntas ali, e aí ela pega e se depara que ela só pode fazer uma pergunta. Tem Meio que, paia. tem que analisar, tipo, qual que é a. Ou então, sei lá, não deveria vir só com um, né? Sei lá, vir com três já direto. Talvez, por exemplo. Porque senão a pessoa faz uma pergunta ali, aí, sei lá, 2 horas depois ela quer fazer outra, não pode mais, e aquela antiga dela ainda não foi respondida. Aí você gera um Sim. problema de desistência no usuário. Eu acho que o Will não vai aprovar essa parte de limitar as perguntas. Sim. Eu também acho que pensando melhor não combina muito por conta de a maioria ser Free Spirit. Acho que não iria rolar, não. Eu acho que é a mesma ideia de você pagar pra entrar no ranking, né? Você Sim, sim. provavelmente. É. Tipo, o usuário tem que pagar pra conseguir fazer as coisas dele. Só que eu acho que é isso que eu tô falando. Tipo, eu acho que no ranking é menos prejudicial, dado que nem todo mundo quer entrar no ranking. Então você vai pagar quem quer entrar mesmo. É. É porque tem que lembrar que o Will ele falou que a gamificação é um plus, né? Não é Exato. algo que deve mudar a experiência do usuário dentro do aplicativo, né? Então, tipo, realmente estaria limitando, a gamificação estaria limitando o usuário, né? Dessa forma. E essa questão do ranking seria o contrário, tipo, só participa quem quer mesmo. Mas essas questões aí, realmente, como a Jelly falou aí, né? Essa questão do tripulante pode aumentar muito o escopo da aplicação, que ele acha legal, mas tem que tomar cuidado realmente. É um assunto assim, que tem que discutir realmente, ver ali, de fato, acho que os pontos. Talvez até falar com. Acho que agora que a gente definiu um tema, talvez até marcar na próxima reunião com o Hildenberg lá para ver se ele tem alguma ideia sobre as recompensas aí. Que eu acho que vai ser o que mais vai pegar nessa gamificação, como recompensar os usuários. Eu acho que até lá Dado, seria dado, bom. Pode falar, dado, foi mal. dado que a gente vai ter que apresentar para ele de qualquer forma, né?
A gente pode ir definindo alguns que a gente acha interessante aqui, alguns que a gente tem ideia. A gente Uhum. vai ter que apresentar pra ele de qualquer forma e ele vai ter que dar a ideia dele. Afinal de contas, ele é o cliente, né? Então ele também vai ter que dar ideias pra gente ali. Então acho que cabe a gente definir alguns aqui e depois, não nessa reunião necessariamente, dá pra marcar outra, chamar todo mundo do time de fato, um horário que todo mundo possa, que aí tem mais gente pra dar mais ideia. E eu acho que nesse momento todo mundo do time é muito valioso. Pode falar aí. Não, era isso mesmo. Você falou. A questão de que seria bom a gente chegar com algo um pouco mais concreto para ele, mas não tudo, né? Afinal, ele é o cliente. E não sei se vocês preferem fazer uma outra reunião para a gente pensar nisso. Eu acho que é uma boa e Eu, convidar todo mundo do time. eu acho que todo Eu mundo do só time. queria adicionar mais uma coisa. E se, tipo, no começo das temporadas, que seriam semestres, o usuário começasse com baú, aí a cada pergunta que ele respondesse fosse enchendo o baú, aí no caso, tipo, quanto que ele tem no baú que entraria no ranking, alguma coisa assim. Só uma coisa que eu pensei e quis falar agora. Uma nota de corte, no caso. É, tipo, todo mundo tem um baú, aí a cada pergunta você vai respondendo, vai enchendo o baú. Aí, no caso, o ranking, quem tivesse mais moedas dentro do baú, ganharia. Mas, sei lá, ganharia, tipo, pirata do ano, não sei, do ano, do semestre, né? Eu não lembro muito bem os termos que usavam em Piratas do Caribe. Entendi. Daria até pro rank ser anônimo ali, né? Talvez dando aquele negócio de o usuário descobrir o que acontece, que você tinha falado, Ian. Acho que era curiosidade e imprevisibilidade, alguma coisa assim. Uhum. Aí você pega ali, tipo, deixa oculto, e aí todo mundo vai arrecadando moedas. No final das contas, o pessoal vê ali. E aí talvez com a moeda dá pra comprar, com as moedas você consegue comprar e ver um preview do ranking, talvez. Não sei. Pode falar, Majoli. Eu ia falar, né, tipo, a questão de estar todo mundo do grupo eu acho difícil por conta dos horários, mas a maioria eu acho que seria interessante, pelo menos um dia. Eu acho que a gente, tipo, pega essas ideias anotadas de baú, pirata, tema e tudo mais. E aí, sexta-feira, na reunião que a gente vai validar os requisitos com o Will, vai ser uma coisa mais rápida, obviamente, porque a gente já fez isso aí, a gente só vai estar apresentando para ele as alterações feitas. Aí eu acho que a gente poderia, como fala, conectar junto dessa discussão e já dar início na gamificação. A gente pergunta já para ele o que que ele acha, o que que ele tem de sugestão, para a gente começar a fazer a documentação semana que vem, e aí no meio da semana que vem talvez a gente já termine a documentação e pode começar a prototipação. Aí enquanto uma equipe está fazendo prototipação, a gente pode ir fazendo o documento de visão também, que já já está chegando o prazo, então a gente também tem que cuidar dessa questão. Acho que não precisa esperar o PGG acabar para fazer a prototipação, porque como se fosse uma tela separada, né, gamificação. Tipo, pode ser que tenha algumas alterações pequenas ali ou aqui, mas eu acho que é interessante a gente já começar. Tipo, por mim, aí vai muito do David do jeito que ele tá organizando, né? Mas por mim, tipo, a gente poderia começar essa semana a prototipar, mas tem a questão do documento de visão também, que é a prioridade atual, né? Acredito. Concordo contigo. Na verdade, eu penso um pouco diferente da parte da gamificação. Eu vejo que ela altera muita coisa ali na interface dependendo, mas como a gente já tem um tema definido, então não tem problema. Dado que as frases, elas serão de acordo com o tema, né? Então, tipo, dado que a gente tem um tema de piratas, dá pra começar a prototipação, sim, basear em cima desse tema, né? Então dá pra gente selecionar a colorização ali já, essas coisas. Sobre o documento de visão e a prototipação, dá pra fazer os dois ao mesmo tempo, só que tem que dividir a equipe. Então a parte da equipe tem que ver quem vai ficar com o PGG, quem vai ficar com o documento de visão e quem vai ficar com a prototipação. Aí entra naquilo de novo, né? Acho que eu vou lançar uma enquete lá no grupo para ver quem vai querer fazer esse documento de visão e o resto do pessoal da prototipação. Acho que não sei se você vai estar muito ocupado com essa questão do PGG, mas eu queria que você participasse da prototipação ali. Cara, acredito que PGG, assim, dá trabalho, mas não ao ponto de
né? Tipo, obviamente a prototipação dá bem mais trabalho, sabe? Acho que, tipo, alguém que faz o PGG dá para fazer a prototipação ou o documento de visão ao mesmo tempo. Beleza. Se for o caso também, a gente prioriza o PGG, termina e aí começa. Talvez chama mais um pessoal para te ajudar com o PGG. Posso ajudar também se for o caso. E a gente termina o PGG rápido, assim, no tempo hábil. E aí foca ali na prototipação. Não sei, o que é que você prefere? Cara, tipo assim, eu tô querendo fazer os dois, né? Ficar na parte do PGG e da prototipação, mas o PGG não dá para eu fazer sozinho. Inclusive não é nem recomendável, né? Porque às vezes eu posso notar alguma coisa errada, sei lá. Uhum. Aí o que eu ia falar? Pode falar os nomes que você quer puxar pro PGG. Cara, eu iria chamar o Major e o Will, Vou fazer não, porque mano. já, Brincando. já tem experiência, né, de ser algo assim mais próximo ali na orquestra, só que eu acho que seria interessante outra pessoa também, sabe? Tipo, de que não é da orc, para conhecer essa área. Beleza. Vou lançar a enquete lá no grupo também, então, sobre. Inclusive, Pode falar, Lex. inclusive, desculpa. É que, assim, se quiser falar assim por cima o que seria um PGG, que eu tô meio perdida, gente, desculpa. Mas é É que eu não tenho. é o plano geral da gamificação, que é tipo o documento base que a gente vai detalhar tudo que vai ter na gamificação, né? Então, tipo, isso que a gente discutiu, os tipos de player, quais as faces do Octalysis que a gente vai usar, explicar basicamente isso. Um documento mesmo. Entendi. Ah, se dependendo do. Dependendo, eu acho que eu consigo participar. Tipo, não com. Tipo, só pra entender como funciona e tal. Eu gostaria de participar. Beleza. A reunião do PGG também acho que é aberta. Se você quiser, tipo, entrar só como ouvinte também pode. Se quiser entrar lá pra ajudar, tá? Vou falar com os meninos pra enviarem convite pra todo mundo da equipe. Tá, então vai ficar o Ian, o Majoli, o William. E aí eu vou colocar a tua aqui, Letícia, no PGG. Pode ser? Beleza. Tá. Sobre a reunião, dá pra marcar tipo segunda que vem, porque aí eu acho que a gente já vai ter validado com ele sexta, né? Aí já adianta. Sim, Se todo mundo puder, né? por mim tranquilo. Depois da aula de MDS eu só volto para casa. Então depois desse horário. E você, Will? O William não tá aí, não. Ah, não, tá sim. É, se for por volta da noite, acho que fica melhor pra mim também. Seria tipo de noite mesmo. E a Letícia ficou de boa também. Não, Se for basicamente nesse horário que começou a de hoje, por mim também. Fechou então. Pode ser Tá por aí mesmo. ótimo. Ótimo. Aí, David, começaria essa semana a prototipação ou semana que vem? Acho que dá pra começar algumas telas mais básicas, tipo, sei lá, login, cadastro, né? A Porque ideia é essa mesmo. Beleza. não vai ser uma coisa, tipo, óbvio, vai ser tematizado, mas Só que antes de definir isso aí, tem que marcar a reunião com o pessoal lá do front-end para definir a plataforma, dado que ficou meio empatado ali, né? Então só vai poder começar a prototipação depois que definir se vai ser web ou app. Ali no grupo do front-end. Eu vou chamar o pessoal ali para uma reunião, se possível, essa semana. Tá, E aí então eu beleza. aproveito e já faço aquela reunião que eu falei que ia fazer, explicando as tecnologias ali do pessoal do front. Uhum. Então vai ser depois dessa reunião. Eu ia ver de marcar talvez ou amanhã ou quinta ou sexta de noite por aí. Se já puder adiantar a agenda, que acho que do front que tá aqui a Letícia, o Ian, o Gustavo também, né? Não lembro se o William tá no front. Acho que o William tá no back. eu fiquei no back. Beleza. Então, Por se, mim, se vocês já puderem adiantar a agenda aí, beleza. Quinta e falar o dia sexta à que vocês podem. tarde, ou à noite, mesmo horário, e quarto dia todo eu tô livre. Quinta à tarde? Amanhã vai. Não, à noite, esse horário. Ah, Quinta tá. e sexta. Quinta. Quarta tu tá livre, né?
Isso. Letícia? E eu, quinta e sexta, nessa parte da noite também, eu tô livre. Só não Beleza. amanhã, que vai ser meio complicadinho mesmo. Então eu Beleza. não. Acho que não conseguiria participar. Mas quinta e sexta, certeza, à noite assim, de boa pra mim. Beleza. Pelo que eu tô vendo, o Gustavo falou que pode quinta de noite também, acho que vai ser quinta de noite. Beleza, só vai faltar, acho que a. Ai, toda vez eu esqueço o nome. Giovana, né? Giovana? Isso, Giovana, Isso. isso. E o E tem Arthur, o né? Arthur. O Arthur ele não Verdade. pôde ir hoje, que ele falou que ficou doente. Beleza, eu vou lançar lá no grupo então. Daí, depois da resposta de quinta, eu volto a chamar a Tuia pra ver a parada da UI. E eu vou ver também, aproveitar essa reunião de quinta pra ver quem mais pode participar. Ah, tu vai poder participar, né? Quinta vai. Beleza. Aham, sim. Tranquilo. Então eu vou marcar mais ou menos por esse horário lá, ver se o Arthur e a Giovana pode. Então, beleza. Acredito que a reunião, então, está finalizada. Deixa eu parar a gravação aqui. E é isso, podem